Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, Instagram e Facebook. Hoje, o podcast Uniara recebe com muito prazer Marco Antônio, ex-zagueiro da Associação Ferroviária de Esporte, Palmeiras, Corinthians, Sport Recife. Marco Antônio, é um prazer recebê-lo em nossa casa. Seja bem-vindo à universidade, a gente agradece demais a sua presença. Bom, o prazer é todo meu, Alexandre. Acho que já fazia algum tempo, né, que você tinha me convidado e por alguns compromissos eu não tive condições de vir, mas hoje estou aqui para a gente bater um papo e é sempre um prazer estar falando de futebol. Então, vamos voltar no tempo, né? Vamos lá atrás, lá nos anos 80. Você começou na Ferroviária, foi um quarto zagueiro de excelência aí dos que passaram nos anos 80 na Ferroviária. Como é que foi seu início lá atrás? Como é que foi a relação com o Bazzani? Como é que foi o começo da construção da sua carreira? Você está querendo voltar 40 anos atrás, né? Vou tentar lembrar alguma coisa. Eu saí, na verdade, assim, eu jogava no time do Juventus aqui da cidade, né? No juvenil. Nós fizemos uma final com o time do Atlas na época, né? O meu time era comandado pelo Tota e jogamos contra o Atlas do Clemente, né? Aí, afinal, o seu Bazzani estava assistindo o jogo. Nós acabamos sendo campeões. Eu não me lembro se foi 1-0 ou 2-1. Eu sei que daquele time, acho que foram 4 ou 5 jogadores convidados para fazer teste, né, no Sub-20 da Ferroviária. E acho que dos 4 ou 5, acho que eu fui o único que, assim, ficou e continuou. Até no Júnior até continuaram. Acho que o Jacaré, na época, acho que ficou, o Vilela ficou, mas, assim, para o time profissional, acho que eu fui um dos únicos que subiu para o profissional. Foi uma ascensão meio que muito rápida, entendeu, Alexandre? Porque eu cheguei praticamente com 18 anos na Ferroviária, e já no ano de 81, né? E já nesse mesmo ano eu já fiquei até no profissional, num jogo no Ferroviária em São José, lá em São José. Dudu era o treinador. O Dudu era o treinador. Que era o do Palmeiras. Isso, treinava a Ferroviária. Isso, o tio do Dorival Júnior. Ele me convocou, pra você ter uma ideia, eu não era nem titular do time juniores, que eu tinha acabado de chegar, mas eu tinha feito um treinamento com o profissional e ele gostou muito. E ele me convocou para esse jogo aí. Então você fez a transição dos juniores para o profissional com o Dudu. Com o Dudu. Que é tio do Dorival Júnior, que hoje é treinador da Seleção Brasileira. Isso. É isso? Foi ele que me levou a primeira vez profissional. Que legal, entendeu? Não sabia disso. Para mim era o dedo do Bazzani que você tinha subido, porque o Bazzani levou você. Não. O Bazzani foi em 85, né? Foi bem depois. Né? Mas essa transição, essa primeira partida que eu fiquei no profissional, no banco do profissional, nesse jogo aí lá em São José, foi com o Dudu. Entendeu? Que legal. E aí depois a Ferroviária acabou empatando lá, e acho que ganhou do Santos aqui, não me recordo, e acabou não caindo, que ela estava na fase quase caindo, entendeu? Sim. Aquele ano. Em 82 eu praticamente fiquei muito pouco, porque em 82 eu fui convocado para a seleção brasileira, para a seleção paulista primeiro. Sim. De juniores, que antigamente tinha a seleção paulista. Nós somos campeões brasileiros, né? Fizemos a final com o time do Rio de Janeiro. Tinha grandes craques também no Rio de Janeiro, entendeu? E aí, a final foi até no Morumbi. Nós empatamos, nós ganhamos no Rio de Janeiro, empatamos em São Paulo e fomos campeões brasileiros. Sim. E isso fez com que deu um up na carreira. Na carreira, entendeu? E em 83 eu já comecei a participar mais do profissional. Você participou daquela campanha da Taça de Ouro? Não, porque eu estava na seleção brasileira.
Porque da Seleção Paulista eu fui convocado para a Seleção Brasileira, aquela que foi campeã no México. De novos? Não, de juniores. De juniores. De juniores. Tá. Porque eu era júnior ainda. Sim. Você era júnior. Então eu estava junto com o Marinho Ram, com o Bebeto, com o Dunga, todo aquele pessoal, a Luísa, que era o zagueiro. Sim. Eu estava com todo aquele pessoal. A gente fez a pré-temporada toda no Cefam, no Rio de Janeiro. No Cefam, lá na Avenida Brasil. Mas aí eu tinha um problema crônico na coluna, cara, e eu não conseguia treinar, você acredita? Fui para a seleção, treinava um jogo, um treino, fisioterapia. Treinava, fisioterapia. Isso acabou, na hora de definir, o Jair Pereira era o treinador. Jair Pereira, Aí eu fui cortado. O Branco foi cortado. E acho que mais os outros. Mas o Marinho Ram foi. O Marinho foi, entendeu? Sim. O Marinho foi. Então, dali também, depois da Seleção Brasileira, que aí eu comecei a incorporar, aí eu voltei para a Ferroviária. No profissional? E comecei a participar mais e ficar mais no banco, né? Porque era o Vica, o Pierense, acho que o Fernando, grandes jogadores, né? Sim. E eu tive a felicidade de... no último jogo de 83, o Vica não... Eu joguei aqui, no penúltimo jogo contra o Inter de Limeira. Sim. Joguei não, estava no banco, com 5 minutos o Arouca era o zagueiro. O do Bigodinho. Tô tentando, tá vendo? Minha cabeça até que não tá tão ruim, velho. O do Bigodão lá, né? Que tinha jogado no Palmeiras. Isso, 5 minutos de jogo ele machucou. Aí eu no banco, não sei se era o Breda, o treinador, eu não me lembro. Roberto Brida? Isso, eu não sei se era ele, eu acho que era ele. Aí eu entrei, fui muito bem, ganhei o melhor jogador em campo, tal, ganhamos de 3-0 aquele jogo. Aí o último jogo era contra o Santo André, lá em Santo André. Sim. Aí o Vica não pôde jogar, porque o Vica acho que tinha tomado cartão amarelo. Você foi pro jogo? Eu fui pro jogo. E não podia perder o jogo. A gente jogava pelo empate. Aí estávamos perdendo de 1-0. Sim. Aí saiu um pênalti para nós. Se eu não me engano, um Cuca, mas não é esse Cuca que era do Grêmio, era um outro Cuca que tinha bateu, o goleiro defendeu, foi para escanteio. Falei, não acredito, um negócio disso, só faltava essa. Aí eu jogando, né? E o time cair. Aí bateu o escanteio e eu fiz o gol de cabeça. Empatou 1-1 e eu fiz o gol de cabeça contra o Santo André. Aliás, com o Santo André, eu vou falar para você, cara, contra o Santo André é uma história assim, meio doida. Porque o meu primeiro jogo no profissional foi contra o Santo André, mas isso numa copinha que, desculpa, que eles sempre faziam antes do Campeonato Paulista. Sim. Então, aí o jogo aqui em Araraquara, Marinho Paranaense, cruzou, eu entrei e fiz um golaço. Assim, tem até a foto. Uma outra oportunidade até trago para falar que é verdade. Se você não acredita. Tem a foto do gol. Tá certo, é isso. O Santo André, ele sempre marcou minha carreira. Nesse primeiro jogo, aí eu fiz esse gol em 83, que fez com que a Ferroviária não caísse, né? Ajudou a não cair. E meu último jogo no profissional foi contra o Santo André. Olha que coisa. Apesar que no último jogo, já foi assim, em 97 foi um ano muito ruim para a Ferroviária, foi o ano que ela caiu, mas porque teve muitas coisas que aconteceram. Com a diretoria. Entendeu? Aí isso fez com que a gente fosse para a segunda divisão. Aquilo me desanimou muito, porque eu era da cidade, eu jogava na Ferroviária por amor mesmo. Porque você era um cara aqui da cidade, raiz, criado aqui, né? Entendeu? Então, tinha uma identificação muito grande. Aquilo fez com que eu pensasse seriamente, acabei parando. Foi o ano que eu parei. Entendeu? Eu tive muitos convites. Eu poderia ter voltado para o esporte, porque o esporte eu tinha muita moral para voltar no esporte. Eu acabei desanimando, cara, e parei. Falei assim, eu não quero mais, porque foi muito desgastante, foi um ano muito desgastante, sabe? O que eu lembro de você no estádio foi um jogo contra o São Bento de Sorocaba, uma quarta-feira à noite. Eu não lembro quem fez o cruzamento e você fez o gol de cabeça. Mas foi 1-0. E o Abelha, se eu não me engano, era o goleiro do São Bento. Mas não era era o São Bento ou era o 15 Piracicaba? Era o São Bento, um dia à noite. Era uma quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. Era uma quarta-feira. Então, esse gol que eu fiz foi o Mauro Pastor que cruzou. Foi num escanteio, que a bola sobrou pro Mauro Pastor, ele cruzou. E você fez o... E eu tava de frente, assim, sim, aí eu saí correndo em direção à torcida, né? Eu era menino. Foi mesmo. Mauro, nossa, foi um dos mestres meu. Mauro... Você jogou bastante tempo com ele, né? Joguei 85 inteiro, entendeu? O ano de 85, 86.
Foi um cara que eu aprendi muito, 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 foi meu mestre. São grandes lembranças que a gente tem dele, entendeu? Que eu só tenho a agradecer por tudo. E aprendizagem também, né? Nossa, a experiência dele. A experiência, joga aqui, sim, faz isso, faz aquilo. Né? 20 e poucos anos, ele já estava já com 30 e pouco, né? Então, ele me ajudou demais, cara. Me ajudou demais mesmo. Então, outro cara que eu sou, assim, muito agradecido, o Beto Fuscão. É mesmo? Você sabia que o Beto Fuscão, nós jogamos junto em 84. Ele jogou na Ferroviária, 84. Né? Ele foi um grande jogador do Palmeiras, não é? Isso, 84. Eu aprendi muito com ele, porque 84 foi o ano que realmente eu me firmei no profissional. Entendeu? 83 eu fiquei algumas partidas no banco, joguei uma ou outra partida, essa última partida com o Santander que eu já te falei. E 84 já começou a eu ser titular, praticamente titular da equipe. Joguei praticamente quase todas as partidas, a não ser uma ou outra que eu estava machucado o cartão, né? Eu joguei 84, 85, 86, foram 3 anos. Assim, direto. Direto como titular da Ferroviária, né? Titularíssimo, né? Isso. Mas de campanhas, assim, a gente sempre foi naquela briga para não cair. 84 também, tabela, 84, 83, 84. Foi, né? Na última partida que nós ganhamos aqui em Araraquara que não caiu. Agora 85 não, 85 foi a consagração. Foi um bom time, né? Mas você também tinha um bom time. Aquele time tinha o Wilson Carrasco, Sidney Elástico, tinha um time... Paulo Martins, Serginho Balu, Dourado, Balu. Era um timaço, Marcão, né? Entendeu? Então, e graças a Deus que foi com o Bazzani, né? O Bazzani era o treinador daquele time, era né? O treinador. Ele que assumiu, na verdade, o Silvaio Mota foi dispensado na semana do começo do campeonato, né? A gente ia jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo e acabamos empatando, se não me engano, 1-1. E aí o Silvaio foi dispensado antes dessa partida, durante a semana, né? E o Bazzani assumiu. O Bazzani assumiu. E deu sequência, o trabalho foi ótimo, né? E aquele time foi muito bem montado. O Cardinho era meio campista. Não, né? O Cardinho ele era o reserva. Era o reserva, né? O reserva desse time. Era, né? O Cardinho era o reserva. Na verdade, a gente não esquece. O Washington Balu, né? Mauro Pastor, eu e Nonoca. Sidney, Paulo Martins e Carrasco. Serginho Dourado, Marcão e Nenê. Entendeu? Então, chegou entre os 4 melhores, né? Fez a semifinal com a Portuguesa. Nossa, eu lembro até hoje o jogo aqui, 2-2. Nossa, lotado, campo lotado. E depois perdeu lá em São Paulo, né? Mas também jogou com 1 a menos lá, né? Isso. Mas foi assim, Então, a história, assim da Ferroviária foi muito gratificante. Agradeço muito ao seu Bazzani, porque nessa história... O seu Bazzani, eu parei de jogar quando era juniores, né? Sim. Isso eu já falei várias vezes. Eu parei de jogar porque eu fui pedir um aumento para poder pagar. Eu era técnico agrimensor, eu estudava aqui no Logatti. Sim. E aí eu fui pedir um aumento para poder pagar, porque eu não tinha, né, condições de pagar. E o diretor na época falou que não ia fazer nada, não tinha condições. Eu falei, tudo bem. Aí eu parei e fui trabalhar na DR. Meu pai era na DR e eu arrumei um estágio na DR na área de agrimensura. Uhum. Aí num belo dia, o seu Bazzani apareceu em casa. Eu até assustei. Uhum. Falei, o que aconteceu, seu Bazzani? Ele falou, não, eu quero falar com o seu pai e com a sua mãe. Então aí, eu falei, não, meu pai não está trabalhando, minha mãe está aí. Então chama tua mãe. Aí lembro até hoje essas coisas. Chamei minha mãe, ele chegou e falou assim, olha, esse rapaz aí, ele vai voltar a treinar no Ferroviário, viu? Porque esse rapaz aí vai ser jogador. Desse jeito, Alexandre. Sim. Eu falei, seu Bazzani, mas agora eu estou trabalhando. Tá? Ele falou, não, quero que você trabalhe. Eu falei, não, eu só faço da parte da manhã. Não tem problema. Então você só treina à tarde. Sem problema nenhum. Então eu fiquei 6 meses. De manhã eu vinha na DR e à tarde eu treinava. Pô, o Bazzani realmente era fora da curva, né? Cara, então, sensacional. Essa visão que ele teve, Cara, eu sou agradecido muito a ele por tudo isso, porque é uma coisa assim que... se não fosse por ele, talvez eu tivesse sido um agrimensor. E você não teria construído a carreira que você construiu. Com certeza. Porque depois que você sai da Ferroviária,
você é negociado primeiro com o Corinthians. Com o Corinthians. Como é que foi essa transição entre a Ferroviária e o Corinthians? Cara, foi assim. Quando acabou o campeonato de 86, Sim. Vários times me procuraram. Me procuraram não, né? Na época procurava a Ferroviária, porque era o passe, era da Ferroviária, que tinha o passe. Né? E aí, eu dou risada porque eu fui treinar, né? Até então não tinha feito. Tinha as especulações, mas não tinha ninguém ainda. Era o Palmeiras queria, porque naquele ano o Palmeiras fez acho que se não me engano, a semifinal com o Corinthians. Em 86, isso. Aquele gol do Éder. De escanteio lá. Isso, fez a semifinal. Antes desse jogo, teve o treino na Ferroviária, eu fui treinar, o seu Bazani pegou, não me colocou. Eu falei, seu Bazani, o que está acontecendo? Ele falou, não, o senhor vai dar só... Ele falou, o senhor vai dar só uma corridinha em volta do campo aí, mas bem devagar. Eu falei, o que será que aconteceu, né? Eu não fiz nada, eu falei, será que eu... Né? Não, sim, será que... Ué, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, porque até então eu joguei o campeonato todo. Sim. E ele não falou nada também. Aí depois eu dei a voltinha, aí eu fui em seu Bazano, o que está acontecendo? Né? Falou, seu Marco Antônio, o senhor vai ser vendido para o time que perdeu hoje. Eu falei, ué. O time que perdeu hoje? Perdeu hoje, que ia jogar Palmeiras e Corinthians, isso. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, então o senhor aguarda. Porque o Palmeiras e o Corinthians me queriam. Ah, entendi. Mas o Palmeiras, o Corinthians, quem saísse fora ia me contratar. Olha só. Mas como isso? Uma coisa louca. Uma coisa maluca. Totalmente doida. Só futebol brasileiro mesmo. Aí eu peguei e falei, fiquei naquela. Sim. Lorota, né? Mais um papo do Bazani, mas tudo bem. Vai de conta que o Corinthians perdeu. Isso acho que na quarta-feira à noite. Quando foi sexta-feira, estava o representante aqui já me comprando. É mesmo? Eu viajei, pra você ter uma ideia, eu viajei já na sexta-feira. Ele falou, não, você já vai comigo, que a gente já vai apresentar você no sábado. E na sexta-feira saiu a convocação que o Candinho... Sim, o Candinho. O Candinho, ele fez uma seleção paulista para jogar no Japão, 3 amistosos no Japão. E você estava no meio? Então, e eu fui convocado. Saiu a convocação e eu fui vendido para o Corinthians. E a gente ia viajar no domingo. Olha que loucura. Olha que loucura. Aí, Alexandre, o que aconteceu? Eu viajei na sexta-feira para São Paulo. No sábado de manhã, eu me apresentei junto com o Luiz Pereira. Com o Luiz Pereira? O Luiz Pereira foi contratado pelo Corinthians. Não sei se você sabia disso. Ele jogou 3 meses. E eu não joguei uma partida com ele. A gente tirou foto, a gente tem essa foto, a gente tirou foto junto. Você tem foto com ele dessa época? Foi o dia que a gente se apresentou. Com a camisa do Corinthians? Isso, a gente se apresentou. Ah, não, você tem que mostrar essa foto pra mim. Cara, a gente se apresentou junto, mas não jogamos uma partida junto. Porque, olha só, quando aí eu viajei pro Japão. Eu me apresentei lá e tal, aí eu fui na Federação Paulista, que a gente ia ter um lugar pra gente pegar os ternos, né? Que a gente ia tudo de terno e tal. Sim. Eu me apresentei e tal, fui na federação, peguei, voltei para Araraquara, isso no sábado à noite. Quando foi no domingo, meio-dia, eu viajei, porque o avião saía à noite lá em São Paulo. Pro Japão. Você foi pro Japão? Aí eu viajei pro Japão. Aí jogou eu. O time titular era eu e o Oscar, a zaga. A zaga era você e o Oscar? E quem falou dele de manhã foi o Zanon aqui. Cara sensacional. Ele era meu ídolo quando eu era moleque. O Oscar era meu ídolo. Sim, jogando do lado dele. Eu falei, nossa, cara, pra mim. E quem era o goleiro? O Leão. O Leão, porque ele tinha brigado com o treinador do Palmeiras. Foi aí que tinha colocado o Martorelli e ele não queria ficar na reserva. E ele não ficou. Foi pro Sport. Ele não ficou naquela final com a Inter de Limeira. Porque ele estava no Japão. Quando teve aquela vez, ele falou, não vou ficar no banco, eu vou viajar com a seleção. E depois ele saiu do Palmeiras e foi pro Sport. Sim. Mas foi ali que eu conheci o Leão. Eu não conhecia o Leão. A gente jogou contra aqui, né? Contra o Palmeiras, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Fui conhecendo a seleção. Entendi. Foi daí que ele me orientando e tal ali. E eu falei, eu vou escutar o homem, não sou bobo, né? O homem, beleza, tá. Tudo que ele falava eu procurava fazer, né? E vou escutar o homem. O homem tem moral, seleção brasileira, foi campeão muitas vezes. E quando eu voltei no último jogo, lá no Japão, em Tóquio, naquele estádio nacional de Tóquio. Sim. Eu consegui torcer o tornozelo no finalzinho do jogo.
Aí meu tornozelo veio desse tamanho, quando eu voltei. Aí tinha que me apresentar no Corinthians. Aí apresentei no Corinthians, tornozelo desse tamanho, machucado. O Minelli era o treinador que me contratou. Pelo Corinthians? Pelo Corinthians. Tá. Quando eu voltei, era o Jorge Vieira. O Minelli já tinha caído. Sim. Já tinham contratado o Jorge Vieira. Ele já tinha contratado o Jatobá, o zagueiro. Jatobá, isso. Entendeu? Não, você tem ideia. Eu fui fazer minha primeira partida no Corinthians, na semifinal do Campeonato Brasileiro, contra o América, no Maracanã. No primeiro jogo, o Corinthians perdeu no Pacaembu. Primeiro foi 2-0. Acho que foi 2-0, não lembro. Eu sei que nós ganhamos lá de 2-1. Foi a primeira partida minha no Maracanã. Sim. 2-1, mas pelo saldo de gols os caras de fora, eles classificaram, vocês foram fora. Então a minha passagem pelo Corinthians foi complicada nesse sentido. Quando foi começar o Campeonato Paulista, porque aí no ano seguinte ia começar o Campeonato Paulista. Sim. Eu, pela essa partida que tinha feito, o Jorge Vieira começou a me colocar como titular. Na primeira partida contra a Portuguesa, nosso time jogando bem, tá ganhando de 1-0, de repente virou a coisa, os caras tomaram 3 da Portuguesa. Sim. Aí quem foi sacado no outro jogo? Você. Entendeu? Sendo que se você olhar os gols, não tive participação nenhuma, mas faz parte. E aí, eu nunca consegui me firmar no Corinthians, a verdade é essa. Quantos jogos você chegou a fazer pelo Corinthians? Poucos, acho que 18, 19, um negócio assim. Mas eu tenho uma história legal no Corinthians. Uhum. Depois que saiu o Jorge Vieira, veio o Formiga. Formiga, que treinador do Santos. O time de penúltimo lugar começou a ganhar, ficou 19 partidas invictas. E você estava no time. E eu jogando uma, jogando outra. Mas teve um jogo que foi sensacional. Corinthians e São Paulo. Morumbi lotado. 96 mil pessoas. Nossa. Eu vi o público depois, no livro do Corinthians. Sim. Eu estava no banco. Estava 3-1 para o São Paulo. 3-1. Aí o Mauro, zagueiro. O Mauro deu um carrinho no Miller e pisou na cabeça do Miller. Eu não lembro se era o Bosquilha que estava pitando, eu sei que foi lá e pau. Vermelho. Saiu do zagueiro no banco. Aí o Formiga olhou e falei, puta, vai ser. Ataque, acho que era o Careca, Miller, Sidney. Nossa, ataque ruim do São Paulo. Pelo amor de Deus. Meu Deus, tô ferrado. Jogando em 10. Jogar com 10. Aquece. Pai. Falei, seja o que Deus quiser. Fui. 3-2. 3-3, empatamos o jogo. Jogando com 10. Com 10, 3-3. O Everton jogou muito aquele dia. O Everton Birubi jogou muito aquele dia. Se não me engano, o Everton acho que fez um, o João Paulo fez o outro, foi 3-3. Esse jogo classificou o Corinthians para a semifinal contra o São Paulo. A gente tinha mais um jogo contra o São Bento, Sorocaba, mas não valia mais nada, porque já estava classificado. Minto. Classificou para a semifinal. Sim. Aí pegou o Santos na semifinal. Sim. Santos com a melhor campanha, primeiro jogo. 5-1 para o Corinthians. E eu não joguei, estava no banco. Sim. Aí foi para o segundo jogo. Aí o Mauro tomou cartão amarelo. Você entrou. E eu entrei. Só que aí não tinha saldo de gols. Se o Santos ganha, o Santos classificava pela melhor campanha. Sim. Não é só? Sim. Foi 0-0. Vocês classificaram? Classificamos. Acabou meu contrato. Nessas outras 2 partidas da final. Da final. Aí ficou aquele negócio, renova, não renova. Aí eles, não sei o que, vamos esperar acabar o campeonato. Peguei. Eu assisti os jogos aqui em Araraquara, você tá aí. Mesmo, os caras deixaram você de fora? De fora. Porque acabou meu contrato. Meu contrato tinha... Porque antigamente você fazia contrato de 1 ano, né? De 1 ano, isso. Era só 1 ano. E você renovava por mais 1 ano. Isso. Entendeu? Aí o Leão entrou em contato comigo, ele já estava no esporte. E foi daí que eu fui pro esporte. Tá, mas você... Vamos lá. Você saiu da Ferroviária e foi pro Corinthians. Você foi pro Palmeiras logo depois do Corinthians ou você foi pro Sport, depois você foi pro Palmeiras? Como é que foi? Como é que foi essa transição entre você sair do Corinthians e ir pro Sport Recife? Eu fui para o Sport emprestado. O Corinthians me emprestou, não me vendeu.
Ele não queria me vender. Então ele foi emprestado. Aí eu joguei de agosto de 87 até 31 de dezembro de 87. Foi quando a gente foi campeão do módulo amarelo lá, tal. E foi... Ainda não teve a briga, porque a final do... Contra o Guarani? Não, então, a final foi contra o Guarani do módulo amarelo. Sim, que vocês ganharam. Isso. Não, na verdade foi assim. Nós perdemos em Campinas de 1-0. Sim. Ganhamos de 3-0 em Recife. Só que aí foi para... Aí não tinha ganhado de saldo de gols. Aí foi para a prorrogação. Nós tínhamos que ganhar na prorrogação. Sim. Aí empatou na prorrogação, foi para os pênaltis. Sim. Aí bateu. Os 11 bateram. Eu fui o terceiro a bater. Bateram os 11. Voltou a bater de novo o primeiro. Bateu o segundo, falei, vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. Aí os presidentes, como os dois times já estavam classificados para o quadrangular final, que era de jogar contra o Flamengo e contra o Inter, porque isso daí estava no regulamento. Sim. Era regulamento. Então, não interessava quem era primeiro ou segundo, porque o que interessava era o quadrangular final. Sim. Contra o... Então, o esporte, na verdade, ele teve... Se você pegar a campanha do esporte de 87, desse módulo amarelo, cara... Só perdemos para o Bangu, para você ter uma ideia. Sim. Só para o Bangu. Sim. A gente terminou em primeiro por causa da melhor campanha, melhor saldo de gols, tudo. Mas só para poder fazer o quadrangular final. Sim. Entendeu? Que não aconteceu nunca. Que não aconteceu porque eles acharam que eles quiseram mudar o regulamento, o Flamengo e o Inter quiseram mudar, na verdade, o grupo dos 13, né? Mas o grupo dos 13, se você buscar... Isso tem um livro. Sim. Entendeu? Eu tenho esse livro até. Que é o André Galindo, que é um repórter da Globo, entendeu? Ele que fez esse link, de fato, de direita e de cabeça. Sim. De cabeça porque eu fiz o gol de cabeça. Sim, então. E aí nasce o Marco Antônio, o mito do esporte, por causa daquele gol do módulo amarelo na final contra o Guarani. Na verdade, já não é do módulo amarelo. Isso daí já é do campeonato, da final do Campeonato Brasileiro. Final do Campeonato Brasileiro. Porque depois disso... desse módulo amarelo, a gente entrou em férias, tudo, e eu voltei para o Corinthians. Sim. Eu tive que voltar para o Corinthians, porque eu era emprestado, porque meu contrato era até dezembro. Só que os caras me queriam de todo jeito. Os caras falaram, não, você vai voltar para cá, o pessoal do esporte, porque nós vamos vai ter a final, tá? Porque a final, na verdade, do Campeonato Brasileiro de 87 foi em fevereiro de 88. De 88. De 88. Por causa de toda essa bagunça, tudo, e foi em fevereiro de 88. Nesse meio termo, eu voltei a treinar no Corinthians. Sim. Aí até o Dama já estava lá, que Sim, tinha contratado o Dama. O Jair Pereira era o treinador. O Jair Pereira tinha sido meu treinador na seleção brasileira. Aí o Jair Pereira falou, Marco, eu vou querer você, vou contar com você. Eu falei, Jair, eu não quero ficar aqui não, eu vou voltar para o esporte. Eu queria voltar onde eu tinha moral. Claro. Eu tinha que voltar, fazer tudo de novo. Um baita campeonato lá. Sim. Aí eu sei que teve um amistoso lá, ele me convocou, tal, e eu não fui. Falei, senhor Jair, ele me chamou lá no outro dia e falou, que negócio é esse? Eu falei, senhor, eu quero voltar para o esporte. Eu tinha moral lá, tal, fiz uma boa campanha lá, tal. Aí falou, tá bom. Aí chamou o diretor. No outro, 3 dias depois eu já estava de novo emprestado. Sim, de novo você foi emprestado para o esporte? Para o esporte. Tá. Aí eu fui onde teve a final com o Guarani. Mas antes da final, quando a CBF, ela marcou os jogos. Que nem a gente ia jogar o primeiro jogo internacional lá em Recife. E o Guarani acho que pegava o Flamengo. Ou era o contrário, o Flamengo ia jogar o primeiro jogo em Recife, eu não lembro. Eu sei que a gente entrou em campo. Entramos em campo, tudo uniformizado, tal. O juiz que vinha de outro estado, eu não lembro se era do estado de São Paulo, esse juiz que foi, não lembro. 40 anos você não vai lembrar. Não vai lembrar. E eu, normal, entrava, esperava o tempo normal lá de que você tem que esperar para dar o WO. Acabou, deu WO, beleza. Então, deu WO, eles caíram fora. Sim. Aí foi feito a final. O primeiro jogo foi em Campinas, empatamos 1-1. O time deles era a seleção brasileira, Ricardo Rocha, sim, eu sei, eu Paulo Isidoro, Evair, João Paulo. O time deles era muito. Era o time que em 86 tinha sido vice-campeão, que perdeu para o São Paulo. Entendeu? Um time muito bom, o time do Guarani, muito bom. Meu. E me explique aquele gol, cara. Cara, eu vou falar porque assim, aquele gol lá,
transformou você num mito do esporte, né? Sim. E eu tenho certeza que se você andar pelas ruas do Recife hoje lá, os torcedores do esporte te param, conversam, enfim, tal, né? Você é um cara, né, bem organizado lá no Recife. E não né? é só lá, cara. Não, em outros lugares porque tem também. muitos torcedores nordestinos do esporte que me encontram aqui em Araraquara e os caras não acreditam. Entendeu? Então, realmente, é uma torcida apaixonada. Eu estive lá. Cara, é inacreditável. Assim, é fantástica mesmo. É uma torcida que apoia. E, cara, a gente tinha uma jogada ensaiada. O Betão era... O lateral esquerdo, né? Lateral direito, né? O Betão. Nossa, batia muito na bola, muito bem na bola. E a gente treinou muito. E eu não fiz um gol daquele lá. Mas, assim, a gente tinha feito 3 ou 4 gols. Deu ajeitar a bola para os outros fazerem. Sim, agora, eu não tinha feito cabeçada nenhum. direto no gol. Direto não tinha. E o Ricardo Rocha estava me marcando. Só o Ricardo Rocha? Só o Ricardo Rocha, só a fera. Sim. Entendeu? E aí ele deu aquele espaço, véio. Quando deu aquele espaço, porque no primeiro tempo, foi o Betão mesmo, só que ele bateu do outro lado. Ele bateu, mas não foi escanteio, foi uma falta. Eu cabeceei, a bola passou por cima do goleiro, o Estevão Soares. O Estevão conseguiu cabecear para fora, estava dentro do gol. Era só deixar a bola bater na cabeça dele, entrar, ele fazer o gol. Aí ele pegou, cabeceou para fora. O treinador do Guarani aquele ano, quem que era? Ele até faleceu. Eu não me recordo. Era o Carlos Alberto Silva? Não era o Carlos Alberto Silva, era o outro. Depois eu lembro, eu tô assim com um problema, mas... Sem problema. Eu sei que ele passou por mim assim no intervalo e falou, pô, Marco Antônio, dá um tempo, velho, para de ir na área, você tá me dando uma dor de cabeça do caramba. O cara falou isso pra você? O treinador do Guarani? Mas ele me conhecia, cara, acho que ele foi treinador do Palmeiras também. Aí foi quando... 17 minutos do segundo tempo. O Betão cruzou e eu saí do Ricardo Rocha, mas deu uma testada, cara. Uhum. Nossa, aí dá vontade de você pular. Você vê a Ilha do Retiro lotada, cara, lotada. Foi assim... Pra carreira do cara, pra você assim, falar assim, mentalizar isso. Eu sou de Araraquara, cresci lá no bairro e tal. Sim. Chegar a ser ídolo do esporte em Recife, né? E isso deu muita, assim... polêmica por causa do Flamengo. Porque o Flamengo não quis disputar. Porque até então, porque ele não quis disputar, e todo ano ele entra na justiça e perde. Ele já entrou 34 vezes, perdeu os 34. E vai perder mais, porque assim, antigamente, quem que jogava Libertadores? Só o campeão e vice. Sim. Brasileiro. Não tinha o que nem é hoje, terceiro, quarto, campeão não sei do que, campeão não tinha. Era o campeão e vice. Na verdade, era a Copa do Brasil que ele falava, entendeu? E você é o epicentro dos problemas da taça, da bolinha. Que até hoje dá piti essa bola. Por isso que é bom, taça. Cara, porque toda vez que o Flamengo entra, mostra meu gol. Estão deixando eles entrar à vontade, quantas vezes quiser, entendeu? Porque toda vez que os caras recorrem, tem seu gol lá, não, mas o gol do Marco Antônio. O que vale é esse gol aí, entendeu, Alexandre? Então, aí a gente jogou a Libertadores. Sim. Jogou a Libertadores, já pegamos o time do Peru, a Alianza e o Universitário, mas não classificamos. Sim. O último jogo contra o Universitário, a gente meteu 5 na Aliança, nós ganhamos de 1-0 lá e 5 aqui em Recife. E o Universitário a gente não conseguiu ganhar, perdemos de 1-0 lá, que foi 0-0, e classificou os dois, classificou o Guarani e classificou o Universitário. Agora vamos lá, você estava no esporte e você saiu do esporte para jogar no Palmeiras. Isso. Aí, assim... Como é que foi essa transição aí? Aí, o que acontece? O Palmeiras me queria. Sei. Na verdade, era o Leão treinador. Ele me conhecia do esporte. Então, ele falou, não, eu quero... Só que o Vicente Matheus era o presidente do Corinthians. Aí, o presidente Matheus me chamou e falou assim, eu não vendo você para o Palmeiras. Sério mesmo que ele falou isso? Desse jeito, na sala dele. Eu falei assim, Vicente, mas eu nunca dei problema ao senhor aqui, sempre... Não, eu não vendo você, não vou vender você para eles. Não adianta. Aí o que eu fiz? O pessoal do esporte me queria. Então, isso em janeiro. Sim. Então eu falei com o pessoal do esporte, falei, então vamos fazer o seguinte, vocês me compram do Corinthians. Isso. E já me vendem em junho para o Palmeiras. Então, quando eu fui para o esporte em 89... Sim. Que eu joguei 88 inteiro pro esporte. Sim. 88 inteiro. Nós fizemos puta numa campanha, nós saímos nas oitavas de final com o Bahia. O Bahia foi campeão. Sim. O Bahia era o primeiro, não terminamos no oitavo. E foi, se você perguntar pro
o pessoal do time do Bahia, eles falam que o jogo mais difícil foi com o Sport, porque foi 1-1, nós estávamos ganhando de 1-0. Aí o Charles Guerreiro fez o gol, que era o Charles, Bobô. Era um time massa. E lá na Bahia foi 0-0 no tempo normal e 0-0 na prorrogação. E o meu centroavante, o Nando, ele saiu na cara do goleiro no final do jogo e perdeu o gol, cara. Entendeu? Era pra gente ter classificado. Então, para eles, foi o jogo mais difícil que eles tiveram. Sim. Então, o time do Sport era muito bom. Tanto é, Alexandre, se você pegar os 3 anos, 87, 88, 89 foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu a final para o Grêmio. Sim, só que eu já estava no Palmeiras. Sim. Eu já estava no Palmeiras. Entendeu? Então, aí o que acontece? Aí o Sport me comprou, porque aí ele acho que deu outro jogador, não sei que jogador que ele deu para o Corinthians. Ele me comprou do Corinthians e em junho acabou o Campeonato Pernambucano, eu já vim para o Palmeiras. Eu cheguei no Palmeiras em junho de 89. Em junho de 89. O Palmeiras tinha acabado de perder para o Bragantino. Aqueles 3-0 lá em Bragança, fatídico e tal, né? Aí eu joguei o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. O time fez uma grande campanha. O primeiro turno foi retocável, em primeiro lugar do grupo, melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Sabe? No segundo turno já deu uma caída. Mas na última rodada a gente ainda tinha chance de jogar a final. Eu acho que o Vasco jogava com o Inter em Porto Alegre e nós pegamos o Corinthians no Morumbi. Então a gente tinha que ganhar e o Vasco perder. Deu tudo errado. Nós perdemos e o Vasco ganhou. Aí o Vasco foi até campeão com um jogo só. Um jogo só. O Sorato fez o gol. Fez contra o São Paulo. Não. Mas a gente foi até... Você chegou a jogar no Palmeiras com o Careca Bianchesi. Sim. Você pegou o Betinho. Você jogou com o Evair, o começo do Evair no Palmeiras. Não, o Evair veio depois, né? O Evair veio depois. Em 91. Era eu e o Toninho. O Toninho, Márcio, Alcântara. O Márcio não, o Márcio foi... Você chegou a jogar com o Wagner Bacharel? O Bacharel jogou no Esporte. Ah, você jogou com ele no Esporte? No Esporte. A Libertadores foi com ele, eu e ele. O zagueiro fantástico, parceiraço pra caramba, né? Olha, o Márcio, quando eu cheguei o Márcio foi na minha... na troca, ele foi pro Esporte e eu vim pro Palmeiras. Ele entrou nessa troca. É isso, o Márcio, zagueiro, você fala. O zagueiro. Isso. O Dida era o lateral esquerdo, ó. Porque eu joguei com o Dida e com o Alba Brown no Corinthians e no Palmeiras. No Palmeiras? Nos dois. Eram os dois lateral, no Palmeiras também. Joguei com o Elzo, que era da seleção, disputou a Copa de 90. Dorival Júnior. Joguei com ele no Palmeiras, a gente jogou junto, entendeu? Então, o Bandeira era o meio esquerdo. Bandeira. Você queria matar ele, mas tudo bem. Mas Bandeira é gente boa, cara. Ele jogava no Náutico na época. Né? Eu joguei muito contra ele no Náutico. No Esporte Náutico, ele jogava no Náutico. E como é que você classifica a sua passagem pelo Palmeiras? Pelo Palmeiras... Quantos jogos você chegou a fazer lá? 36 ou 37 jogos. Você jogou mais do que jogou no Corinthians. Joguei muito mais. Né? Assim, eu já estava muito mais experiente. Sim. Entendeu? Porque aquela passagem pelo Esporte me deu... Porque foi assim... A Ferroviária, quando eu saí daqui da Ferroviária em 86, eu fui escolhido o melhor jogador do ano. Porque teve uma campanha que... não sei qual rádio que era, não sei se era Cultura, da época eu não lembro. Sei que era o Zé Roberto. Ele fez a campanha assim, tinha votação. Um torcedor, o repórter, o narrador e o comentarista. Então eles faziam... todo jogo, eles escolhiam um melhor em campo. Sei. Aí nós chegamos na última rodada contra o Mojimirim, aqui. Estava brigando eu e o Washington, goleiro. Sim. Para ver quem ia ser escolhido melhor. E aí, aquele jogo eu joguei muito. Nossa, eu joguei muito mesmo. Então, eu fui escolhido. Eu terminei a votação em primeiro. Eu tenho um troféu em casa, aquele... Nossa, troféu é grande. Tenho guardado até hoje. Então, eu fui escolhido como o melhor jogador do ano. Em 86, né? Em 86, entendeu? Então, aí o que acontece? Eu saí com essa campanha de 86, o melhor jogador do ano. Sim. Na Ferroviária, e fui pro Corinthians. No Corinthians eu peguei uma fase tão ruim, cara. Pensa aquela fase que nada dava certo. Não só para mim, mas para todo mundo. Você tem uma ideia, acabou o primeiro turno, se você pegar a estatística, o primeiro turno do Campeonato Paulista de 87, né? De 87. O Corinthians estava quase em último lugar, velho.
Não ganhava de ninguém. Cara, não conseguia encaixar. Enquanto não tocou... Ó, você vê que é uma coisa. Trocou o treinador, saiu o seu Jorge Vieira, entrou o Formiga, o time deu uma subida. Então foi aquela... Gangorra, né? Deu aquele negócio. Puta, o cara, será que era tudo isso? Será que não é? No Corinthians não foi. Então o esporte, para mim, foi... O fiel da balança. Entendeu? Você fala, vamos ver se é mesmo. Uhum. E foi aonde no esporte eu... Então, mas assim, né? A questão da confiança, porque se eu não me engano, você chega no esporte, você pega um leão lá. Sim. E você já tinha você já conhecia o leão de outros anos. Isso. Isso foi fundamental. E aquilo lá foi fundamental porque ele deu moral, ele dava moral, entendeu? Mas dava moral, o leão sempre foi um cara assim. O Júnior sabe disso, um dia que você entrevistar, você pode perguntar. Ele gosta da pessoa que é trabalhadora. Com ele tem que trabalhar. No esporte, ele chegou a dar treino 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Lá no Recife, que ele fazia, 7 horas da manhã? Não, o que ele fazia? O que ele fazia? Ó, amanhã o treino é 8 horas. Aí você chegava atrasado. Ó, por que o Alexandre chegou atrasado? O treino vai ser 7h30 amanhã. Pô, aí eu chegava atrasado. Porque o Marcos chegou atrasado, amanhã às 7 horas. Então ele ia diminuindo. Para todo mundo começar a entender como é que era a pegada dele. Porque ele estava começando a carreira como treinador. Ali foi o primeiro clube dele. Então ele parou de jogar e pegou como treinador. E ele sempre foi linha dura, né? Cara, trabalhava muito, o Leão treinava demais. Vou falar para você. O primeiro treino eu quase desmaiei. Não, na verdade eu desmaiei. Ele falou assim, não, pode deixar, não vai dar nada, não, ele vai ficar aí deitado. Eu falei, ô Leão, eu tô passando mal, mas o problema é seu. Desse jeito. Eu falei, mas que cara, esse cara tá louco, velho. Um sol. Imagina, o sol do Recife é um sol quente. Eu falei, não dá água não, deixa ele ir, vai morrer aqui, você vai morrer aqui. Mas sacaneando, né? Sim. E aí, ele mandava acender os refletores, velho. Dava 6 horas, não, esse jogo não, esse treino não acaba, velho. Não, agora nós vamos fazer outra coisa. Pode acender refletor aí. Os funcionários lá, acende o refletor. Chegava a treinar, saía de lá 7 horas da noite. E 3 horas começava o treino. 4 horas de treino, não existia esse negócio dele. Mas é assim, quando começou o campeonato, a gente ganhava dos caras no segundo tempo. Sim. Todo mundo cansado. Dava aquela corrida e marcava supressão. Nunca vi um negócio aquele lá, supressão, 90 minutos. Primeiro tempo os caras já estavam com a língua aqui embaixo. Segundo tempo os caras não andavam. Aí é onde é o esporte. Se você pegar a estatística, você vai ver. O esporte ganhou todos os jogos lá em Recife. Todos os jogos. Entendeu? E então, ele era um cara linha dura. Linha dura. O problema dele é que ele brigava muito com a imprensa, entendeu? Ele brigava e você sabe que a imprensa... E no relacionamento com os jogadores, como é que era assim? Cara, ele era assim... Ele gostava de lealdade, entendeu? Não gostava de sacanagem. De você sair, falar com a imprensa, meter o pau por trás, essas coisas. Se tivesse que falar para ele, tem que ser na cara dele. Chamava ele, papo reto. Entendeu? Ele fez isso com o jogador lá, jogador de moral, jogou nos 3 times grandes lá. Ele sacou o cara num jogo, o cara pegou, foi na imprensa, falou um monte. No outro dia, ele chegou, reuniu todo mundo sentado lá. Fulano, dia que você tiver que falar alguma coisa, se eu falar para mim, não vai na imprensa. Do mesmo jeito que eu estou falando para você, e eu sou homem de falar na tua cara, você não trabalha mais comigo. Pode subir lá e já acertar suas contas. O cara, por uma moral, os 3 times grandes, mandou embora assim na hora. Falou, você não trabalha mais comigo não, pode ir embora. O cara levantou e foi embora. Nunca mais jogou no esporte. É mesmo? Entendeu? Isso foi na nossa frente. Na nossa frente. Assim, mas também para trabalhar, e outra, um cara inteligente, tem uma visão de jogo, ele tinha uma visão porque era goleiro, ele tem toda a visão do jogo, né? Ele está vendo todo o jogo de frente. Armava muito bem os times, muito bem. Ele fez uma campanha muito boa no esporte, no Palmeiras ele fez uma campanha muito boa, entendeu? É que aquele lá, São Paulo é difícil, é muito, a imprensa, nossa... E ele não tinha esse lado bom de saber lidar, né? Ele sempre dava no meio da imprensa, sempre brigava com o repórter. Sim, entendeu? Esse era um dos mal dele. Bom, é o jeito dele. Mas o Muricy também nunca foi diferente, né? Era o mesmo estilo. O mesmo estilo. Não tinha muita paciência. Não tem muita paciência, dava no meio do repórter, o repórter fazia uma pergunta, atravessava. Exato, entendeu?
Mas assim, foi um cara grande que me ajudou muito, entendeu? Até hoje tenho muita gratidão por ele, porque realmente me ajudou bastante. Você chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não foi? Não, a brasileira foi só juniores. Isso foi só juniores, Só né? juniores, só, entendeu? E até pela campanha que eu tinha feito na seleção de Paulista. Uhum. Então, mas aí você, avançando um pouco na sua carreira, você fez a campanha no Palmeiras. Sim. E depois? Aí depois do Palmeiras, acabou meu contrato. Richard Drago, lembra do Richard Drago? Richard Drago, ele sempre quis me levar para Inter de Limeira, sempre. Desde quando eu estava na Ferroviária, sempre quis. Aí eu estava no Palmeiras, acabou meu contrato, ele ficou sabendo e me ligou. Ele estava na Inter de Limeira. Aí eu fui jogar o Campeonato Brasileiro para Inter de Limeira. O Campeonato Brasileiro de 90, né? Acho que foi 90, né? 91. Não, 90, 89, 90. Sim. Foi o ano que a Inter caiu. Mas a Inter caiu, vou te falar. Começou o campeonato, acho que 4 ou 5 partidas contra a Bahia, ganhamos do Bahia, ganhamos do Vasco lá em São Januário, pegamos o Botafogo do Rio de Janeiro com Washington e Assis. Ganhamos, de 1-0 eu fiz o gol. Acho que foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. É mesmo? Foi o gol, acho que quando você pegar no YouTube, você vai ver. Tem no YouTube, viu? Esse tem. Acho que foi um dos gols mais bonitos que eu fiz, cara. Foi 1-0 para nós. Aí começou aquela briga de ego do presidente com o Richard Drago. Quem queria falar mais na imprensa, quem queria aparecer mais. Eu sei que aquilo lá foi pro elenco, a coisa foi, desandou. Não conseguia. Aí o Valdir Pérez é treinador nosso. O Valdir Pérez? Valdir Pérez. Cara, começou a perder. Não ganhava mais de ninguém. Aí foi, empatava uma, perdia, empatava, acabou caindo. Sim. Foi em 90. Entendeu? Mas eu fiz uma boa campanha, mas joguei todos os jogos lá, entendeu? E aí, 91 eu vim eu acabei comprando meu passe do Palmeiras. Ah, você comprou seu passe? Meu passe. Aí você começou a rodar. Isso, aí eu vim pro São Carlense. Você jogou no São Carlense? Cara, eu tenho muita moral lá, porque o ano de 91 que a gente jogou lá foi o ano que o São Paulo jogou contra a gente. Aquele negócio de segunda divisão, o São Paulo jogou contra a gente, Campeonato Paulista. Ah, então eu posso afirmar com todas as letras que o São Paulo caiu para a Série B do Paulista. Foi, porque no ano de 90 ele fez uma campanha muito ruim. Isso. Aí, no 91, jogou aqui em São Carlos, pô. Foi 0-0 o jogo. O Ronaldão, zagueiro, o Raí. Eu era o capitão, o Raí também. Então vamos falar que é mentira? Aí. Os São Paulinos vão querendo nos matar aqui. Não, mas foi. Porque aí o regulamento, depois o que ele dizia, para ajudar um pouco, né, até o São Paulo, que os 3 melhores dessa fase, da fase de classificação, jogariam com os outros times da Série A. Série A. Né? Uhum. Então ficou São Paulo, os outros 2 eu não lembro. Eu sei que a gente ficou até no final entre os 3. Sei. Ainda fiz um gol contra a Ponte Preta que o juiz anulou, que foi a maior vergonha. A maior vergonha. O gol fiz, cabecei do outro lado, assim, ó, a bola entrou do outro lado, ele deu falta do cara que não tinha nada a ver com o lance, mas não tinha. Aí acabou o jogo, porque a torcida invadiu o campo, a torcida da Ponte Preta invadiu o campo. E aí acabou. Não, isso aí tem no YouTube também. Tem tudo no YouTube. Se quiser olhar, você pode ver. Tá. Aí nós terminamos em 6º. Só que até o 6º colocado, no ano seguinte eu jogaria a primeira divisão. Tanto é que em 92 o São Carlos jogou a primeira divisão. E você estava no Eu assinei o contrato com o São Carlense, só que antes de começar o campeonato eu fui para o Japão. Você foi jogar lá? Fui para o Japão. E como é que você foi jogar lá? De onde surgiu esse convite? O Leão te levou para lá? O Leão foi para lá, de novo. E o Leão levou você para lá? De novo. Aí foi para lá, foi eu, Mirandinha, centroavante. Sim. E o Toninho. Toninho era o meio que jogou na Portuguesa, que mora em Jaú. Sim. Foram nós 3, porque só podia contratar 3 estrangeiros. 3 estrangeiros na época, E o time tinha sido acabado de ser formado. Foi um time formado. Porque, na verdade, assim, eles queriam formar uns times. Em 92 eu joguei praticamente no Japão todo, que era para mostrar o futebol para o povo japonês. O futebol estava iniciando lá. Porque eles não gostavam. O negócio deles era sumô, era beisebol, entendeu? Era outra coisa. Então eu joguei em 92, eu joguei em todo o Japão. Todo o Japão. A gente jogava cada vez num lugar, conheci o Japão todo lá. E em 93 foi o primeiro ano do campeonato profissional japonês. Eu joguei. Primeiro ano eu joguei.
O Pelé foi ainda no primeiro jogo, não no meu jogo, porque a gente jogou numa outra cidade, mas no primeiro jogo que teve do campeonato profissional japonês, o Pelé estava lá. O Pelé foi convidado. Que bacana. Entendeu? Então ele estava lá. Aí tinha uma Copa Nabisco, que essa Copa Nabisco ela era realizada dia 1º de janeiro. Sei. Então jogava o Natal todo. E essa daí eu fui vice-campeão. Nós perdemos a final pro time do Cazu. O time verde. Que joga até hoje. Isso, verde. O Cazu tá com 55 anos, joga bola até hoje. Ele, o Ramos, os dois, nossa. O Ramos eu acho que até 80 anos o Ramos tava jogando. As lendas do futebol mundial. Então foi uma experiência maravilhosa. Você ficou quanto tempo no Japão? Eu joguei esses 2 anos. Joguei em 92 e 93. Eu vim de lá, eu saí de lá em dezembro de 93. Mas sempre com o Leão? Sempre. E como é que é a sua relação com o Leão hoje? Depois ele ficou lá, em 94 ele ficou e eu já vim embora. Você tem contato com o Leão ainda hoje? Tenho. Conversa de vez em quando, mando mensagem para ele, mas é daquele jeito, é difícil. Ele responde quando ele quer, responde. Mas ele tá ficando velho, né? Tá ficando mais ranzinhos ainda, né? Pô, ele sempre foi. Sempre você imagina agora. Não, mas assim, é muito legal, né? Assim, é um cara que foi meu ídolo quando era criança. Eu, Alexandre, eu era palmeirense quando era criança. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Leivinha de Mirdadia. Cresceu vendo ele jogar. Edu César Ney. Esse time. Você olha pra trás, você encontra ele no gol jogando e depois você vai jogar bola e ele é o seu treinador. Entendeu? É impossível não ser. São coisas que você fala assim. Parece coisa que você tem que conhecer, porque claro. Desde criança eu era palmeirense. Aí depois que eu fui jogar, eu torcia pro time que me pagava, mas tudo bem. Mas hoje eu acompanho muito o esporte, porque o esporte realmente ele mudou a minha vida. Sim. Foi o time que realmente fez eu renascer. E você tem raízes lá. Fez eu renascer no futebol. A verdade é essa, né? Porque eu estava naquela dúvida. Na Ferroviária bem, no Corinthians mal. O esporte me deu aquela sustentação realmente e falou, não. Eu tenho uma identidade. Eu tenho essa qualidade, pode meter o pau. Entendeu? Porque, como você perguntou do Palmeiras, no Palmeiras eu já tinha uma certa experiência. Entendeu? Então, já conhecia os jornalistas, desculpa, a imprensa, já sabia como é que funcionava a coisa, entendeu? Então, ali eu já fui mais experiente. Por isso que eu acredito que eu fiz uma boa campanha, principalmente no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro eu fiquei 2 jogos fora. Foi contra o Atlético Mineiro, que eu estava com o 3º cartão amarelo, contra o São Paulo, que eu estava machucado. O resto eu joguei todos os jogos, entendeu? Então, Fora o Leão, quem foi o melhor treinador que você pegou? Porque se eu falar do Leão para você, é um ponto fora da curva, né? O Leão é um ponto fora da curva, né? Sim. Mas se eu te perguntar, assim, um outro treinador, que você falar assim, esse cara era bom. Olha, eu tive o Diário de Lameiro. O Diário de Lameiro era um cara fantástico, né? Ele assim, eu trabalhei um pouco, mas o que eu via, a forma de trabalhar taticamente, naquela época, que você não usava muito essa parte tática, ele nessa época ele já era muito avançado, entendeu? O seu Brida. Acho que, olha, e o Bazzani? Bazzani eu não posso esquecer do Bazzani, cara. Bazzani para mim... na verdade, tudo iniciou ali, né? Sim. Com ele indo lá na sua casa, falar com a sua mãe. Ele te deu a confiança necessária para começar a carreira. Sim. Esse daí eu coloco ele no patamar em cima, porque se não fosse ele, realmente nada disso acho que teria acontecido, entendeu? Dos caras que você pegou no Jair Pereira no Corinthians, depois no Palmeiras, assim, você pegou caras bons, assim, quando você jogou, assim, São Carlense, Inter de Limeira. Assim, de nome, o Jair Pisserni. Foi seu treinador, o Jair Pisserni? O Jair Pisserni foi campeão brasileiro. Ele que era treinador do esporte. Era ele que treinava lá? Ele que treinava o esporte. Tinha um outro treinador também, um pouco antes, que veio do Rio de Janeiro. Ele não tinha muita fama, assim, porque ele trabalhou muito tempo na Arábia. O Amaral, José Amaral, sim, muito bom treinador também, treinava muito taticamente. Então, esses aí, assim, que... Seu Formiga, antigão pra caramba. Formiga com aquele jeito cabelinho de conversar, branco, cabelinho branco, entendeu? Putz, ele no Corinthians, ele me deu muita moral também quando ele chegou, sabe? Ele colocava pra jogar,
Então foi um cara que me deu muita confiança também, entendeu? E você jogava numa época que tinha muitos centroavantes bons, né? Bons, cara. Hoje não tem tantos. Hoje você tem cara que corre, vai no fundo, cruza e tal, mudou né? Muito o estilo de jogo, né? Mas quem foi o cara que você falava assim, puta, hoje eu vou enfrentar esse cara? Cara, eu vou falar pra você. Eu falei pra ele outro dia, um tempo atrás que a gente jogou aqui, os veteranos brincamos aqui ali na Rocate. Ele veio e tudo, né? Que é o Careca. Isso eu falei pra ele, cara, esse era difícil. Difícil de marcar, né? Porque o Careca, ele era muito inteligente. E ele era baixinho, forte, ele corria muito, né? E outra, ele saía para um lado, às vezes você achava que ele ia sair só para esse lado, ele saía para o outro lado, ele saía para a direita e para a esquerda, entendeu? E era muito rápido. Entendeu? Então, esse daí eu acho que foi o que deu muito trabalho. Muito trabalho. O Evair era um grande jogador, mas o Evair era mais lento, entendeu? Então era muito mais tranquilo, né? Posicional. Então, né? Mas assim, quando você pegar um jogador assim, que nem um cara rápido, né? Era difícil, cara. Era difícil. Naquela época era difícil. E o time do São Paulo, na época, era muito difícil. Né? Era difícil jogar contra ele. Era Miller, Pita, às vezes tinha o Renato lá, um pouco então, antes era Renata. Tudo começando, o Sidney, que era ponto esquerdo de gol. Eu jogava com ele na seleção. Ele era fantástico. Nossa, era muito inteligente. Ele era muito rápido, o Sidney. Sim. É aquele que pegava, ia para cima. Toda hora ia para cima. Entendeu? Então, o São Paulo ele tinha um elenco muito forte, muito forte. Ô Marco, mas eu lembro de você em 97, eu morava em Presidente Prudente, e você foi fazer um jogo lá pela Ferroviária, jogou Corinthians e Presidente Prudente e Ferroviária lá. Eu estava naquela partida. Nós perdemos, acho que de 1-0, se não me engano. O gol do Paulinho Kobayashi. Isso, foi isso aí mesmo. Eu estava no estádio aquele dia. Então, mas ali já era o final da sua carreira, já estava né? parando, isso. Já tava... E como é que você voltou para a Ferroviária depois? Esse foi o último ano. 97 foi o último ano. O último ano. Foi aí que eu parei. Comecei. Aí começou a acontecer muitas coisas. Eu comecei a ver muitas coisas que tinham acontecido, sabe? E eu peguei e falei assim, sabe uma coisa? Acho que deu para mim. Já deu. Aí começaram até a mudar os esquemas de jogo, né? Antigamente era 4-3-3, aí começaram com 4-2-2, colocar dois caras na frente rápido, aí você jogava muito sem cobertura, entendeu? E aí eu já estava numa fase de 34 anos, já parando, entendeu? Já estava mais... Né? Então você fala assim, é melhor, chega. Mas aí depois você não quis ser treinador, treinar molecada... Assim, depois disso, parece que você hoje, me corrija se eu estiver errado, me parece que você tem uma vida meio distante hoje do futebol, né? Você vê com outros olhos, ou você vê da sua casa e tal, mas parece que você não se mistura muito assim com o universo do futebol. Por que isso? Você não quis ser treinador, treinar molecada? Depois disso, Alexandre, eu até eu trabalhei na Ferroviária, nas categorias de base da Ferroviária. Antes disso, eu trabalhei no futebol feminino. Entendeu? Você trabalhou com as meninas aí? Trabalhei em 2006, se eu não me engano, 2006. Pegou o Douglas Onça? Não, foi antes do Douglas. Foi antes do Douglas. Era eu e o Fernando. Tá. O Fernando estava saindo, né? Tá. E aí eu assumi. Mas também foi um ano só. Depois eu fui para a Ferroviária. Aí comecei a trabalhar. Eu trabalhei como técnico sub-17. Depois eu passei na parte da coordenação. Vários meninos, o Pacheco é um desses, o Bruno Pacheco, foram jogadores que saíram com a gente aqui. Na época era eu, Edmilson e o Rosa, que trabalhava na Ferroviária. Né? Sim. Então, o Leandro Banana, entendeu? Sim, todos os meninos que trabalharam aqui na Ferroviária. Então, daquela época saiu bastante meninos, sabe? Porque a gente fica feliz de ver, né? Que eles o trabalho, sucesso, né? Fizeram sucesso. Porque, assim, mesmo com poucos recursos que a gente tinha na época, né? Que hoje você vê, o pessoal tem uma assistência muito grande. Tem equipe. Tal, né? Não é muita gente trabalhando para te ajudar. Antigamente não tinha ninguém, velho. Antigamente era na raça mesmo, entendeu? A gente ia na raça. Então, e a gente fica feliz porque teve muitos jogadores que passaram com a gente e que chegaram no alto rendimento, né? Então, isso daí pra gente é. Mas, por exemplo, você nunca teve um convite, por exemplo, do esporte, falar assim, vem treinar nós aqui.
Não, você nunca teve do Santa Cruz? Porque aqueles times lá são assim, né? O Náutico. Sim. Você não recebeu nunca nenhum convite? Não, porque assim, eu não também você não se dispôs aí? Eu não me tornei um técnico profissional de futebol profissional. Eu era da base. Talvez até se eu quisesse... porque assim, eu já não queria mais... Porque eu sou daqui de Araraquara, entendeu? Então, para sair daqui de novo, entendeu? Morar fora, tudo. Eu preferi ficar por aqui. Aí meu filho também já crescendo adolescente, tudo. Então, para acompanhar, entendeu? Para não ter que sair de novo, porque você ficava muito fora. Então, eu falei, aí eu acabei prestando concurso na prefeitura, né? Em 2000, passei em primeiro lugar, só para saber, viu? E não colei não, viu? Com certeza. Então eu prestei o concurso, então eu estou na prefeitura desde 2000. Faz 24 anos que eu estou na prefeitura. 24 anos 24 anos, entendeu? Aí começamos nas escolinhas de esportes, aí depois eu passei na parte de gestão, assim, das escolinhas. Eu fiquei um tempo na Ferroviária, de 2008 até 2014, 2013, eu fiquei na Ferroviária, né? Em todas as categorias, depois na coordenação também, tá? E aí depois teve as mudanças na Ferroviária e acabei voltando para as escolinhas de esportes, né? Hoje eu sou coordenador do Parque do Botânico. Então, você é coordenador do Parque do Botânico, você que coordena ali o parque? Isso, tanto o parque como o estádio do Botânico. Legal. Porque dentro do parque tem um estádio, né? Que acho que agora a Ferroviária vai ter que dar uma reformada lá, porque a Ferroviária vai precisar, né? Porque a Arena agora ela vai ter poucos jogos, é da W Torres. É da W Torres, né? Mas lá a base joga lá, né? A base da Ferroviária joga tudo lá. Sub-15, Sub-17, Sub-20, Campeonato Paulista, eles disputam tudo lá. Marco Antônio, foi um prazer falar com você, cara. Eu demorei para te trazer aqui mais de um ano conversando com você, mas uma hora eu sabia tem que ia muita dar certo, coisa, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. A Uniara agradece demais a sua presença. Só pode dizer que eu me formei também aqui na Uniara, né? Entendeu? Fiz pós-graduação aqui. Pô, então, prazer é tudo meu. Beleza, meu querido? Prazer foi nosso.